Oi, Cris, solicitei. Oi. Sua conexão, como é que tá? Ó, tá falando que eu entrei aqui. Ele está entrando, mas para mim ele ainda não te reconhece. Ó, tá falando que eu entrei aqui. Ele está entrando, mas para mim ele ainda não te reconhece. Ó, tá falando que eu entrei aqui. Ele está entrando, mas para mim ele ainda não te reconhece. Não foi, Cris. Eu acho que a gente... Olha só. Eu acho que a gente... Pronto, agora entrou. Agora é. Cris, está dando microfonia. Eu vou ligar só para falar, depois eu ligo o seu. Então, boa tarde a todos, desculpa aí esse início. Hoje a gente tem conta aqui com a Karina Okajima Fukumitsu. É um prazer estar com a Karina hoje aqui. E eu gostaria de passar para ela para falar sobre a questão da suicidologia, né? A gente está numa... Espera aí só um minutinho, gente. Karina, abaixa o som do seu microfone. Do seu celular. Abaixa o som do seu microfone. Já está desligado, Cris. Até eu abrir o fone, eu só deixei o áudio, deixei desligado o som, abaixado o som do celular e deixei ligado do YouTube, tá? Bom, primeiramente eu quero agradecer demais ao Hospital Santa Mônica pela oportunidade da gente conversar. Além disso, eu quero falar um grande abraço para a Cris, meu agradecimento, porque nós temos nos conversado bastante desde o ano passado, quando nós fomos apresentadas em um evento que eu participei. Fomos apresentadas pela Duda, que organizou um evento, e o objetivo desse evento era trabalhar com a prevenção do suicídio, e foi o Hospital Santa Mônica que também nos patrocinou num evento do Teatro Sérgio Cardoso, Processos Autodestrutivos na Infância e na Adolescência. Então, em respeito, em lealdade, em agradecimento, eu resolvi estreitar o meu contato tanto com a Cris, que foi sempre uma querida, que sempre me incentivou em relação ao apoio, principalmente da prevenção do suicídio, quanto do Hospital Santa Mônica, por meio do Alexandre. E aí, então, eu resolvi, neste ano, estreitar mais o nosso contato, principalmente quando eu lembrei, no mês passado,
de uma das memórias, de uma das cenas mais traumáticas da minha vida. Quando eu tinha 14 anos, eu recordei de uma situação em que a minha mãe tinha sido internada, e ela teve 2 tentativas de suicídio nesse momento em que ela estava internada. E eu me lembro que, como eu tinha 14 anos, né, isso tinha fugido da minha memória, agravado pela inflamação cerebral. E aí, então, acho que as situações, elas vêm à memória para realmente nos direcionar. E aí, a situação que eu lembrei foi a seguinte: eu lembrei da minha mãe amarrada na cama, já com aqui todo, com cordas, e aqui extremamente em carne viva, e eu me lembrei também do meu desespero, que eu pedi para o pessoal da equipe soltar a minha mãe, porque eu falei, gente, ela está com os punhos em carne viva, e ela gritava muito, me solta, porque eu não sou louca, eu não fiz nada para me sentir aprisionada. E aí, então, para me convencer de que minha mãe não poderia ser solta, o pessoal da equipe se mostrou extremamente arrogante, inclusive falando, você acha que a gente é louco, porque sua mãe já é louca, olha só as 2 formas que ela tentou se matar aqui, e mostraram, entregaram para a gente, para mim, para minha irmã e para o meu pai, entregaram uma camisola queimada, que foi a primeira forma que ela tentou o suicídio, e que para mim aquilo foi chocante, e me entregaram um pedaço daquele chuveirinho que minha mãe também tinha feito a segunda tentativa de suicídio. Uma das coisas que eu aprendi com essa história é que mostrar o método letal, principalmente da maneira como a pessoa tentou o suicídio, não é convencimento para ninguém. Tanto o pedaço do chuveirinho, não sei por quais motivos, mas tanto a camisola da minha mãe e o chuveirinho permaneceu com a gente durante muito tempo. E eu não tinha me recordado até, né, em abril, quando eu lembrei dessa história, e aí eu escrevi no mesmo dia para a Cris, falando que eu gostaria de tornar, e através de um trabalho psicoeducativo, tornar o hospital, na verdade, eu sempre sonhei em criar um hospital conceito para acolhimento das pessoas que tentam o suicídio e também das pessoas que são impactadas pelo suicídio, ou seja, para a gente trabalhar tanto com a prevenção quanto com a pós-venção, que são os 2 escopos do meu trabalho. E foi muito bacana, porque eu falei, Cris, você acha que a gente consegue marcar uma reunião, né, entre eu, você e o diretor do hospital, o Alexandre? E no mesmo momento, assim, foi imediata, primeiro, a resposta do Alexandre, a prontidão, a vontade de fazer a diferença, e aí ele aceitou, né, e foi uma coisa linda, porque eu fiquei emocionadíssima. Então, praticamente 4 dias depois dessa minha lembrança, eu já estava com uma promessa de que nós faremos um trabalho psicoeducativo, faremos uma formação com todo o pessoal da equipe, e eles me apresentaram nessa reunião no hospital, e que a gente vai ter condições, pelo menos aqui em São Paulo, de estabelecer um hospital cujo objetivo é realmente primar pelo acolhimento não somente daquele que está em sofrimento e que tenta o suicídio, mas também da família. Isso que é o meu principal objetivo, né? Para que outras pessoas não sofram o que eu, minha irmã e meu pai sofremos em relação às necessidades, primeiro, de internação, a necessidade de acolhimento e de respeito, principalmente dos profissionais, e assim, esse trabalho psicoeducativo eu acho mais do que necessário. E aí, então, nessa combinação que nós tivemos, né, Cris, a gente marcou essa live para a gente inaugurar, né, a minha inserção, né, como pessoa da equipe, como uma pessoa que realmente vai ter um olhar no segundo semestre, e é interessante, né, porque culminou com a descoberta do meu glaucoma. Então, essa semana eu estava para entrar em contato, para oferecer o planejamento, e falei para eles, gente, eu tive uma crise de glaucoma, eu não consegui enxergar nada,
e assim, a minha pressão do olho super alta, nada é por acaso, né? E eu falei para eles, olha, acho que a gente vai ter que postergar um pouquinho, mas não postergo a minha vontade, principalmente da gente fazer a live, para a gente mostrar qual é o objetivo da gente, de falar sobre comportamentos autodestrutivos e, principalmente, ajudar as pessoas que sofrem com os comportamentos autodestrutivos, que somos nós, né? Alguns com maior intensidade, mas todo mundo tem e sofre por comportamento autodestrutivo. Então, a ideia dessa live é exatamente a gente estar falando um pouquinho sobre os comportamentos autodestrutivos durante essa pandemia, durante esse momento que a gente pode falar de isolamento, distanciamento, ou seja, de tudo que está nos acontecendo nessa época de crise, nessa época de incertezas. Eu peguei uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, veja se não é isso que tem acontecido conosco. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Né? É exatamente isso, e eu acho que a gente precisa falar sobre o sofrimento que está sendo gerado por todo tipo de mudanças, e acho que sim, que a gente precisa falar sobre o que significa comportamento autodestrutivo. Procurei aqui no dicionário, na verdade eu posso contar para vocês que eu coloquei uma cola aqui, está toda pregada aqui com letras, número, tamanho enorme para eu conseguir enxergar devido à minha dificuldade com glaucoma. Então, assim, eu vou ler para vocês para não perder um pouquinho o fio da meada, mas eu confesso que as letras estão enormes para eu conseguir enxergar alguma coisa, que é exatamente essa proposta, da gente aprender a fazer ajustamentos criativos. Muitas vezes a gente se dá conta de que a gente faz algumas situações, a gente tem todo um planejamento, e como essa frase mesmo falou, tudo que a gente acha que a gente sabe, no final a gente não sabe nada, né? Bobinho, tolinho da gente se acha que a gente tem um controle da situação e a gente não tem. O que nós temos é a capacidade de atribuir e dar respostas a todo momento. Então, eu procurei no dicionário o que significa a palavra comportamento. Mas, Karina, você é psicóloga, precisa procurar no dicionário? Sim, até porque, para a gente entender uma das coisas que eu acho principal. Comportamento, significado, segundo o dicionário, é conduta. Mas eu achei muito interessante uma outra definição que foi dada pelo dicionário, que significa admitir e permitir. Quando a gente fala de comportamento autodestrutivo, é como se a gente estivesse permitindo que essa agressividade se volte contra nós. Então, isso que a gente também precisa estar atento. Como é que a gente tem uma conduta e a gente admite e a gente permite que o mal fique conosco? Isso é muito importante. E aí, eu fiz um texto em homenagem a vocês que estão me assistindo, em homenagem também ao Hospital Santa Mônica, que está me dando essa oportunidade. E vou ler um pouquinho aqui, ó. Estamos em trânsito entre violência que vem de fora pela ameaça de extinção e autoviolência. Estamos em travessia de inúmeras mudanças que demandam sair do padrão. Viver o processo de luto do mundo presumido e que provocam as distorções constantes da rotina e das percepções sobre a vida e sobre o nosso viver. Aprendemos dia a dia sobre a autorregulação das nossas emoções e somos obrigados a nos encarar e enfrentar os conflitos com as relações interpessoais. Além disso, aprendemos a lidar com as relações, pois se as fronteiras concretas foram abaladas, o que dirá as fronteiras relacionais, com as quais aquilo que outrora representava privacidade se transformou em invasão pela perda da fronteira. O medo faz parte do nosso cotidiano, pois existe a ameaça das vidas e da imunidade, que desprotegida nos faz entender que falta blindagem concreta. Por esse motivo, será preciso cuidar da desesperança. E isso é um ponto principal que eu quero falar nessa live.
para que o medo e a desesperança não transformem, não sejam transformadas em pânico. É preciso aceitar o convite para revisarmos nossas perspectivas e planos de vida. É um caminho sem volta. É uma travessia que nos mudará para sempre e nos permitirá enxergar quem somos nós. A gente precisa entender que, realmente, quando eu falo que é um convite sem volta, né, é uma mudança e uma travessia da qual a gente está enfrentando, né, e está podendo, inclusive, ter condições da gente mudar aquilo que eu nomeei como processo, que é um conjunto de comportamentos autodestrutivos que eu chamo de processo de morrência. E acho importante a gente falar, porque a gente começa a enxergar a nossa crise como realmente um abalo que mexe conosco, traz o desespero, a desesperança e a falta de sentido. Então, muitas vezes, o desamparo também vai acontecer, porque a gente começa a duvidar se a gente vai sair desse caos. E aí, então, o que significa o processo de morrência do qual a gente está vivendo agora? Que gera instabilidade, gera dúvidas, gera incertezas, gera muita falta de controle, né? E muita desesperança, né? Principalmente se a gente vai conseguir sair dessa. Uma coisa eu falo para você, a gente vai sair dessa, querendo ou não, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente sempre vai encontrar uma maneira de sair dessa, tá? E o que eu entendo como um processo? O processo de morrência é esse definhar existencial que vai acontecendo graças a essa complexidade de comportamentos autodestrutivos. E o processo de morrência, ele é composto de algumas fragmentações. Eu coloquei aqui, então, quais são as fragmentações que eu alinho? A fragmentação do prazer, da anedonia, começa quando a gente está cético, quando a gente está em dúvida, quando a gente está desesperançoso, o nosso prazer também foi mudado, e é mudado, evidentemente, ou seja, a gente começa a tentar querer se vincular com aquilo que era conhecido. E, gente, os nossos prazeres também mudaram, assim como mudou absolutamente tudo, a maneira como a gente lidava com o tempo e com o espaço. Uma outra fragmentação é causada pela carência. E eu quero trazer para vocês que muito mais agora, embora a gente esteja com várias pessoas, o distanciamento físico e social, às vezes, vai aumentar a carência. E isso que também a gente precisa observar e cuidar. Eu gosto muito de uma cultura facebookiana que um dia eu vi uma postagem que fala a frase, cuidado com a sua carência, porque ela faz com que você veja amor onde não existe. Quando a gente fica muito carente, a gente fica também confuso, e como a gente também tem que se preocupar que nessa época a gente está extremamente carente, no sentido de a gente não está vendo fisicamente, concretamente o outro, mas um distanciamento social físico, porque graças a essa tecnologia, a gente tem condições de pedir ajuda, a gente tem condições de alimentar a nossa carência e cuidar da nossa carência de um jeito mais diferente, inovador, né? Toda hora vocês vão me ouvir falando, principalmente nessa live, o quanto que a gente precisa inovar a situação, a gente precisa se abrir para as novas possibilidades. E uma outra fragmentação é a fragmentação que eu chamei de fragmentação dos adens sombrios. Muitas vezes, o convívio está provocando em que a gente tenha conflitos interpessoais, né? Então, os meus adens sombrios, porque a minha inflamação cerebral se chamou ADEN, né? Então, é uma desmelinização aguda dos neurônios, uma doença autoimune, né? Que fez com que eu, naquele momento, interpretasse a ADEN como a danada e maldita, né?
E aí, então, a ADEM também, a minha inflamação cerebral, que eu precisei defender a minha imunidade, porque é uma doença autoimune, também me ajudou a identificar quem eram as pessoas sombrias que acionavam o meu pior. E aí, quem eram as minhas pessoas sombrias que acionavam o meu pior, eu nomeei como ADEM sombrio, que são os amores desrespeitados, envenenados e mortos. Tem muita gente, principalmente agora, que por causa do conflito vai trazer o nosso pior. E agora, realmente, é o momento da gente se preservar. O momento da gente entender que nem sempre, porque a gente está se relacionando, que a gente precisa falar sims. É um momento em que a gente precisa comunicar os nossos limites. Uma outra fragmentação do processo de morrência é a fragmentação da tolerância existencial, que eu acredito que a tolerância existencial ela vai acontecer quando a gente aprecia as diferenças. Novamente, eu falo da necessidade, neste momento, né, de pandemia, da gente se abrir para a novidade, se abrir para o diferente. E aí, a última fragmentação, né, é a fragmentação da nossa capacidade de se indignar e de trazer uma certa raiva, uma certa indignação, não com aquilo que está acontecendo, porque não adianta a gente brigar com o fato que todos nós precisamos nos cuidar, que todos nós precisamos ficar em casa, né, se for possível, que todos nós precisamos nos preservar para garantir a nossa imunidade, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa existência. Então, eu acho que é importante a gente ter essa capacidade da gente se indignar, porque em vez da gente colocar e ficar brigando contra a vida e ficar nadando contra fluxo, às vezes é melhor a gente aceitar, a gente não precisa concordar. Isso eu trabalho muito com a perspectiva do processo de luto, que é uma das coisas que eu mais falo para os enlutados. Você não é obrigado a concordar, né, com a situação. A gente não é obrigado a concordar com a situação que está nos acontecendo. É óbvio, tudo mudou, mexe bastante, mas a gente precisa aceitar. Então, eu costumo brincar assim, aceita que dói menos, porque quando a gente aceita, a gente também tem uma crença, também uma outra frase que eu ouvi na postagem da Cida Barreto, que maturidade acontece quando a gente vive em paz com aquilo que não consegue se mudar. Então, isso também tem muito a ver, né, com um olhar, né, que é um dos conceitos japoneses que a gente chama de wabi-sabi, que é essa capacidade de olhar a realidade tal como ela se apresenta, e também de entender que sempre, mesmo na imperfeição, existe uma perfeição. Ou seja, existe uma possibilidade da gente lidar com todas as situações, que a gente tem que utilizar essa indignação para fazer a diferença. Então, quando eu vejo, né, as pessoas falando assim, não, a gente não tem o que fazer agora, a não ser ficar em casa, lógico que tem. A gente precisa juntar as forças, né, a gente precisa acreditar que juntos somos mais fortes. Então, a gente vai fazendo ações, tais como essa que eu propus, né, para a gente se juntar para ter um olhar mais cuidadoso, de acolhimento, ações, né, que vão fazer a diferença, ações que levem esperança nesse momento para algumas pessoas que acreditam, né, que não tem mais esperança, algumas pessoas que estão vivendo, principalmente o adoecimento, as limitações, a restrição, o grande medo, é isso que a gente precisa fazer juntos, e por isso que nós estamos aqui nessa live juntos. Agora, para toda a fragmentação, eu trouxe alguns passos. Então, eu coloquei 5 fragmentações que eu trouxe para você, né, para vocês, e 5 passos que vão fazer para que a gente possa nos ajudar em relação aos nossos comportamentos autodestrutivos. Se comportamento é a permissão que a gente oferece para qualquer coisa que a gente, né, a maneira como a gente lida com as situações, é quando a gente admite. E principalmente quando a gente fala de comportamento autodestrutivo,
A destruição é colocar em partes aquilo que não está legal. E eu acho que é importante a gente falar que, muitas vezes, aquilo que nos faz mal, a gente precisa destruir. Agora, quando esta energia destruída, né, de destruição, começa a ser investida contra a gente, é preocupante. Então, para lidar com a fragmentação do prazer, eu te faço um convite. É meio uma live vivencial, tá? Para você identificar, em primeiro momento, identificar qual é esse comportamento autodestrutivo que você tem vivido. Seja lá um comportamento de autolesão não suicida, que é aqueles, né, comportamentos que as pessoas se cortam, e isso tem muito, né, a ver com a maneira como a pessoa lida com os estados ansiogênicos. Muitas vezes eu percebo as pessoas acentuando esses comportamentos autolesivos. Outro comportamento autolesivo que você pode pensar é a negação, por exemplo, a negação de que você precisa ficar em casa, a negação de que é agora que você precisa se cuidar, a negação, né, de você recusar ajuda, porque agora, né, principalmente neste momento, a gente vai precisar mais do que nunca estar e contar com as pessoas e pedir ajuda. Ninguém nasceu sozinho, nós não somos sem um outro. Isso quer dizer que essa negação, ela vai aparecer em várias situações, porque a gente fica brigando contra a maré, tá? Uma outra coisa que eu tenho percebido bastante como comportamento autodestrutivo são os abusos de álcool e de drogas, né? A compulsão de fazer muita coisa, de comer muita coisa, e quantas, né, vocês estão identificando, e aí não é só vocês, eu também identifico, e eu acho que é importante, né, a gente identificar aquilo que faz mal para a gente, porque é como se fosse prestar atenção naquela conduta que a gente admite e a gente permite fazer mal para a gente mesmo. Tá? Então, não sei se está fazendo sentido para vocês, mas o primeiro passo é a gente identificar esse comportamento autodestrutivo. O segundo passo que eu te convido a pensar é que, normalmente, o comportamento autodestrutivo é visto por mim como um processo e um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Sendo assim, eu te convido a pensar, identificou, né, qual é esse comportamento autodestrutivo que você tem, sem julgamentos, porque todos nós temos consciência de que a gente faz alguma coisa errada e a gente persiste. E o que é o comportamento? É aquela ação que se torna crônica como a única resposta que a gente tem naquele momento. Se a gente soubesse um comportamento que não nos destruísse, é óbvio que a gente faria diferente, né? Então, normalmente, eu costumo pensar assim, que quem não explode em doença, né, então, em comportamento autodestrutivo, implode em suicídio. Então, prestem atenção, que eu estou falando que todo comportamento autodestrutivo é aprendizagem. É aprendizagem como a única resposta. Por exemplo, se eu tenho uma dor relacional e não é incomum, por exemplo, nos casos de autolesão, né? A pessoa, é comum eu ouvir da pessoa, eu prefiro a dor física à dor emocional, tá? Então, o meu convite agora é você atrelar, né, esse comportamento autodestrutivo que você identificou, atrela a uma emoção. Por quê? Porque normalmente a gente não tem uma aprendizagem, e por isso meu trabalho como educadora, aquela que educa as dores, não no sentido de trazer um convite de conformidade, mas no sentido de falar, escuta, né, eu, você e todo mundo, né, tem tristeza, a gente se sente triste, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente não é perfeito, ótimo. Tem aquela historinha, tem uma pessoa que sabe tudo, consegue tudo, super bem sucedido. Onde está essa pessoa? Não sei. Então, onde está o Oli? Também não sei. Se você identificar e encontrar, você me avisa depois. Mas, assim, a perfeição não existe, minha gente. Então,
Por isso que a gente tem esse manejo, infelizmente, muitas vezes a gente, então, coloca essa energia contrária, mesmo sabendo que ela faz mal para a gente às vezes come demais, a gente se vincula com gente traste. Então, assim, perceba que tipo de emoção está relacionada com o seu comportamento autodestrutivo. Na verdade, eu estou te falando que muitas vezes, eu costumo também pensar dessa forma, que a adição, antigamente a gente falava de dependências químicas, né, como adicção, e eu costumo falar assim, que toda adição, ela é quase como se fosse uma forma para equilibrar subtrações da vida. Então, todas as vezes que, por exemplo, a gente está entediado, a gente cai no passatempo, na fazeção. Todas as vezes que a gente tem uma subtração de uma carência, por exemplo, a gente entra em contato com um exagero. Ou seja, é como se eu falasse para vocês assim, a gente vai polarizando muitas formas, né? Porque na subtração eu preciso adicionar alguma coisa. E aí os comportamentos autodestrutivos acontecem. Então, eu estou tentando trazer um campo aí para que você perceba, né, que você se pergunte, como é que eu posso, e essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu tive a inflamação cerebral, nesse momento que eu fui identificando todos os meus comportamentos autodestrutivos e as emoções que estavam, né, juntas com esses comportamentos autodestrutivos. Foi aí que eu comecei a sacar que muitas vezes era a única forma de eu responder. E aí, olha só, né, eu comecei a me questionar, como é que eu posso aceitar o luxo se eu sempre e só aceitei o lixo? Eu estou fazendo provocações para você começar a falar, cara, não é possível, né? Porque, assim, se autodestruição e um comportamento e um processo autodestrutivo é aprendizagem, por que eu não posso aprender a me dar melhor na vida? Por que eu não posso aprender a acolher a minha existência e fazer bem para mim? Se eu aprendi a fazer mal para mim, então tem que aprender a fazer bem. E aí, então, isso é uma questão de aceitação da condição que você está. O negócio não está legal, eu estou me autodestruindo, não é bom para mim, até quando eu vou ficar aceitando o lixo? Então, eu preciso viver o luxo de aceitar. Só que, como é um processo que a gente tem anos aí de experiência fazendo mal para a gente, eu também pergunto para você e falo de uma das frases mais bonitas que eu li e assisti no filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, que aí o moço fala que a gente só aceita o amor que a gente acha que merece. Então eu já estou te fazendo uma provocação. Se você só aceitou o lixo, né, e você começa a falar, puxa vida, que legal, eu posso aceitar o luxo, mas será que eu mereço? A gente só aceita o amor que a gente acha que merece. Perceba que o terceiro passo que eu falo para você é você aceitar e permitir a inovação na sua vida. E isso é uma coisa muito importante que eu quero te convidar. Eu vou falar outra frase que eu uso muito no manejo do comportamento autodestrutivo, que a frase diz que é do Einstein, que insanidade acontece quando você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Cara, para pensar que nesse momento que a gente está de incerteza, já não basta toda a pandemia e toda a incerteza que a gente está vivendo. Faz diferente, inova, renova e se dá autorização de você experimentar situações diferentes para lidar com todas as fragmentações que eu te falei. Tá? Porque sejam fragmentações relacionais, sejam formas, né, crônicas que você, né, vive. Isso quer dizer, aquilo que se tornou crônico, monocromático, a gente pode mudar ou se pode mudar. Tá? Um quarto passo, né, é você ressignificar as percepções. Por exemplo, quando você entende que você precisa ter plena atenção na maneira como você está lidando, está conduzindo a sua vida no aqui e agora.
né? E aí, então, eu falo a frase do Sartre, o importante não é aquilo que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Escuta, você tem dois caminhos, provavelmente. Um de achar que você, para o resto da vida, vai se autodestruir, e que você não tem mais saída, e isso é desesperança absoluta, e isso acontece sim, mas mesmo a desesperança é uma fase, e a outra oportunidade é você falar, bom, eu preciso ter, né, os meus pés no chão, no sentido de encarar a realidade, os olhos bem abertos, eu não sei se eu falo isso por causa dos meus olhinhos pequenos, né, mas eu enxergo ainda um pouquinho, mas eu enxergo. Mas a ideia é que toda mudança é uma dificuldade, né? A gente precisa exercer bastante energia e, às vezes, é um esforço hercúleo que a gente faz, mas que eu preciso meditar a minha ação, meditação, no sentido de ter uma plena atenção da maneira como é que eu estou respondendo às situações. Então, a partir do momento em que eu olho, percebo, entendo que não é nada bom e eu quero mudar e eu quero modificar a minha vida para trazer um pouquinho só de bem-estar nesse momento, eu começo a ter uma clareza do meu propósito de vida aqui e agora. Eu não estou falando daqui a algum tempo, porque o que traz desespero e medo é exatamente a antecipação catastrófica de que tudo vai dar errado. Quem falou, gente? Tem uma crônica do Rubem Alves que ele fala se é bom ou se é ruim, só o tempo dirá. Então, gente, a gente não tem uma bola de cristal para imaginar, e muitas vezes é isso que provoca o acting out, que é o ato suicida, inclusive. Essa questão da impulsividade, ela é gerada porque a pessoa antecipa que ela não vai conseguir lidar com a situação difícil. E, por último, o último passo que eu te trago como convite é você comunicar as tuas necessidades. Cada vez mais, eu tenho entendido que quando aquilo que nos machuca, e eu prestei atenção nisso, eu preciso contar para o outro, porque o outro também não tem bola de cristal. Então, cada vez mais, eu tenho aprimorado, né, a minha qualidade de comunicação, porque se o ato destrutivo é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida, vejam bem o quanto que a gente precisa comunicar para o outro que isso dói e que isso nos machuca, né? A partir do momento que você deixa claro isso também descoberta e desenvolvimento de limites e de fronteira para você falar isso sim, isso não, porque isso é ótimo para que você possa estreitar, inclusive, uma certa honestidade, né, na relação com o outro. Isso me faz bem, isso me faz mal. Até aqui eu posso ir, mais que isso eu não posso te oferecer. E aí, isso é muito legal, porque quando você deixar claras as fronteiras, você começa a sentir um pouquinho de vida entrando. Um dia, quando eu comecei a melhorar, né, da inflamação cerebral, porque esses passos eu fiz todos, para eu falar para vocês. Eu tento ser o mais coerente possível daquilo que eu pesquiso, até porque a vida sempre me convocou uma certa coerência daquilo que eu vivo. Então, eu sou uma curadora ferida, no sentido de que só eu sei a dor que eu passei. Eu não quero, né, ampliar a dor. Não, é lógico que a minha dor é muito diferente da dor de outros familiares, mas eu não quero ver mais meninas de 10 anos visitando as mães em hospitais, em lugares que a mãe tentou suicídio, o pai ou o familiar, e que é maltratado, e que isso provoca uma avalanche, inclusive, e uma bola de neve, que faz com que muitas pessoas não consigam se reconciliar. Eu, felizmente, eu acredito que eu sou muito felizarda, muito abençoada por conseguir transformar minha dor em amor. Amor pelo meu trabalho com prevenção do suicídio, amor pela pós-venção, por luto, né, pelo luto por suicídio, para fazer esse momento de acolhimento e ofertar para as pessoas que estão descrentes, né, que vivem tsunamis, a capacidade deles continuarem, né? Então,
Quando eu comecei a melhorar, eu identifiquei uma frase e falei para mim: deixa a vida entrar, porque se ela entrou, é porque você é capaz. A partir do momento que você sentir um pouquinho de sensação de bem-estar, deixa e aproveita, porque aí a gente está cuidando daquela fragmentação, né, daquele prazer que outrora você teve e agora você não tem mais. Lembra sempre, tudo é passagem, tudo é efemeridade, tudo é uma questão de aprendizagem. Agora, eu vou trazer uma parte para vocês, né, que eu coloquei aqui. Quando a gente acha, né, que a nossa resposta está respondida, né, e como é a frase do Luiz Veríssimo, né, que vem a vida e muda todas as perguntas, eu tenho como amarrar, ou pelo menos caminhar, né, para essa amarração da nossa live. Se o sofrimento é inerente ao ser humano e é o que provoca crises suicidas, o foco principal será a maneira como acolheremos tal sofrimento. Alguns o enfrentam, outros fogem dele, mas o grande fator agravante do sofrimento acontece quando o evitamos. E quanto mais o evitamos, maior é o grau de perturbação. Repito, quanto mais a gente evita o sofrimento e faz de conta que ele não é, né, não é com a gente, maior vai ser a perturbação. Não é praga, gente. É maneira da gente encarar aquilo que é nosso. Quem evita o próprio sofrimento tende a não encontrar seu equilíbrio, pois, como diz um ditado oriental, em uma sala cheia de móveis não cabe mais nada. Assim, se estivermos sufocados pelo nosso próprio sofrimento, sem olhá-lo, não conseguiremos fazer nada pelo sofrimento do outro. Então, vocês entendem que meu convite, inclusive para a gente lidar com os comportamentos autodestrutivos de outras pessoas, é começar aqui, ó, por nossos comportamentos. Pela nossa capacidade da gente se autoconhecer, pela capacidade, né, da gente realmente ser agente de mudanças, mas a mudança sempre começa com a gente. Não tem jeito da gente falar, eu quero ajudar o outro, sem a gente poder se beneficiar disso tudo. Então, por isso que eu trouxe, quase como se fosse um cuidado, né? Eu espero que eu tenha passado. É muito difícil a gente fazer tudo isso em menos de 1 hora, né? Para a live não se perder, né? Tem que ser o mais sucinta possível. Espero que eu tenha conseguido. A Cris vai me ajudar a contar algumas perguntas. A gente tem, acho que, pelo menos uns 10 minutos, Cris. Pronto, então vamos lá. Eu vou colocar meu celular aqui, porque está um ajustamento criativo, minha gente. Eu preciso que você ligue o áudio do YouTube. São 15 minutos ainda, tá bom? Eu vou desligar o meu. Para você dar exemplos de comportamentos autodestrutivos. Vamos lá, então desliga o teu que eu ligo o meu. Vamos lá. Eu tenho aqui, até coloquei assim, ó, autolesão não suicida, compulsão, incluindo a exposição. Por exemplo, quando eu falo exposição, tem gente que sabe que não pode sair, e sai, né? Abusos de substâncias e de álcool, negligência, não atentar às próprias necessidades, você negar o seu isolamento, a necessidade de isolamento nesse momento, a necessidade de distanciamento, você recusar ajuda, você não se cuidar, seja em qualquer âmbito, físico, espiritual e mental, né? Além disso, um outro comportamento autodestrutivo são os exageros, né?
E a gente tá, né? Porque não sei se vocês, mas no começo eu falei, agora eu vou ficar marombada, né? Agora, no começo da pandemia. Mas aí depois você vai exagerando, descamba tudo. Então, assim, por isso que é necessário você ter essa plena atenção, né? E fora também essa potencialização da carência, do pessimismo e de pensamentos catastróficos. Então, isso tudo é comportamento autodestrutivo, porque, de novo, se comportamento significa permissão, a conduta como você, né, prossegue alguma coisa, então, tudo aquilo que vem contrário à tua energia de bem-estar, eu entendo como um comportamento autodestrutivo. Uma outra questão é como lidar com esses comportamentos autodestrutivos durante o isolamento. Você já falou quais seriam eles e como lidar, então, com esses sentimentos? Eu vou fazer, então, um apanhadão do que eu trouxe para vocês. Identifica o comportamento autodestrutivo, associa com emoções. Você precisa permitir que o novo entre, ressignifica a percepção, falando, pera lá, não é tão ruim assim, tá ruim, mas antes eu já estive pior. E 5, se apropria das tuas escolhas e renúncias e deixa a vida entrar. Você percebe? Quer dizer, não é tão fácil assim, mas se você começa a dar conta e se apropriar e olhar para o teu próprio comportamento autodestrutivo, é você estreitar você com você mesmo. Você, a partir do autoconhecimento, tem condições de fazer a mudança. Nada vai mudar se você não olhar para você. O primeiro passo que normalmente eu falo para a gente mudar um comportamento autodestrutivo é a gente olhar para a ferida. Se eu falo para você, eu tenho um machucado aqui no dedo, isso eu sempre falo em todas as situações. E eu falo para você, eu tenho um machucado. E você me fala o quê? Normalmente as respostas que eu tenho é assim, vai colocar metiolate, vamos fazer uma propagandinha, vai colocar band-aid, né? Vai cuidar. Você viu que a gente, inclusive na hora de cuidar dos processos autodestrutivos, a gente tem a tendência de cair na faseção. Não é na faseção. A primeira coisa, e a coisa mais generosa que você precisa ofertar para aquele que está em sofrimento é olhar para a dor. Da mesma forma que uma das principais intervenções que eu utilizo no comportamento suicida, quando alguém fala, eu quero me matar, eu falo onde dói a ponto de você querer acabar com a tua vida. Eu não vou falar, para com isso, vai fazer alguma coisa, esquece. Não, eu preciso olhar para a dor da pessoa. O bom acolhimento é aquele que a gente fala a mesma linguagem da pessoa. E aí, então, eu conto uma outra historinha que eu vi no Facebook, que é assim, ó. Vocês viram que eu sou de Facebook, né? Mas aí, assim, o Minion falou assim, nossa, eu acredito que eu te amo. Aí o outro fala assim, o outro Minion fala assim, mas como é que você sabe que você me ama? Aí o Minion fala, porque quando eu penso em você, eu fico sem ar. Aí o outro Minion fala, não, isso é asma. Aí ele fala, o outro, então eu te asmo. Eu estou brincando com isso, mas, né, o que eu falo? Apesar de todo o sofrimento, minha gente, apesar de toda a angústia que a gente passa, de todas as incertezas, uma das coisas que eu mais aprendi agora com o glaucoma, que eu tive uma perda no sábado passado, grande, da minha visão esquerda, é que, assim, por mais que eu esteja enxergando mal, eu ainda enxergo. Por mais difícil que esteja a situação, eu ainda tenho a vida e tenho a capacidade de eu responder de uma forma completamente diferente, porque nós somos as respostas que nós oferecemos para todas as adversidades. Então, assim, tá ruim, eu não discordo com você que a situação não esteja legal, mas, sabe, eu acho que, assim, a gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente. E a gente sempre tem a oportunidade de buscar, né, o contato com pessoas do bem, que é eu que chamo adens do bem, adens de luz, amores desenvolvidos, elegantemente mantidos. Hospital Santa Mônica, Cris, Alexandre, com certeza são meus adens de luz.
né, que estão me ajudando a colocar em perspectiva os meus planos de vida. E uma das coisas que eu falo para vocês, retomem, resgatem os sonhos de vocês, porque é disso que faz total diferença. É isso que nos ajuda na nossa esperança para a gente continuar. Então, eu fico bastante esperançosa com a oportunidade, primeiro, de estar me vinculando com pessoas que só trazem luz para mim, que me ajudam. E vocês, com certeza, o Hospital Santa Mônica são pessoas e é um grupo, uma equipe que vai me ajudar a fazer a diferença, principalmente no acolhimento do sofrimento existencial. Agradeço demais, demais. Fico até emocionada de novo. Primeira coisa que eu te falo, né? A Cris falou de se reerguer. Se você caiu, não apresse o rio, ele corre sozinho. Entenda que é uma fase que você caiu e que você tem condições de se resgatar, mas não deixe de conversar com as pessoas que tenham disponibilidade. Não deixe de pedir ajuda, porque sozinho a gente não consegue muita coisa. Então, se você caiu, não tenha pressa agora de se levantar. Mas a vida é essa. A vida, eu costumo falar que são esses altos e baixos, e normalmente eu utilizo aquela analogia do abatimento cardíaco. Você se levanta, você cai. Você se levanta, você cai. Ah, mas a expectativa que eu tenho é que seja constante. Qual que é o som do batimento constante? Isso quer dizer que você morreu. Se o teu coração ainda está pulsando, espera esse momento, que é um momento, é uma fase que você está desesperançoso. Encontra um adem de luz, porque sempre tem pessoas disponíveis. Não aquela pessoa que você acha que você, né, que poderia te salvar. Ninguém vai salvar você. Entra em contato com os momentos em que você foi feliz, que você acreditou e que você sentiu esse teu batimento cardíaco. Traz de volta esse pulsar na tua vida e acredita, vai passar se você se der a oportunidade. Nunca a gente vai conseguir, né, dar uma oportunidade 100%, achando, né, que a gente tem que se dar muito bem, bem sucedido. Lembra da crônica e da frase do Rubem Alves? Se é bom ou se é ruim, só o futuro dirá. Então, acredite que essa fase que você está caído, que você está cético, né, se você procurar ajuda e se você encontrar uma luz ou aquele que vai ser o teu farol, e eu não estou falando para você depender de uma pessoa, não. Solta tiro para tudo quanto é lado, procura gente, porque, assim, sozinho a gente não consegue dar conta, às vezes, de se levantar. Procurem esses adens de luz que possam iluminar você e possam realmente te fazer um pouquinho mais, fazendo sentido. Você é uma história, você sabe dos perrengues que você passou, então acredita na sua história, acredita na sua capacidade, porque até agora, se você está vivo, é sinal que você tem a capacidade. Por favor, deixe a vida entrar. E se ela entrar, você é capaz. Bom, Karina, maravilhoso. A gente gostaria de te agradecer. Eu, em nome do hospital, gostaria muito de agradecer. A gente está muito feliz com essa parceria e que espera que
que a gente possa colher aí vários frutos dessa parceria, né? Esse é um primeiro deles e realmente nós estamos muito felizes, eu falo em nome do hospital, do Alexandre, da Suzana, da dona Ana, que com certeza estão muito felizes com essa parceria nossa. E eu gostaria de te convidar para uma próxima aqui, porque está todo mundo elogiando muito, falando, assim, só reconhecendo o que realmente você né? Como você mesmo diz, um espírito de luz aí. Então, muito obrigada de coração para você. Queridos, parceria é tudo. A gente não vai enfrentar essa situação sozinhos. Peçam ajuda, né? E estou aqui, né, para ser também ajudada por vocês, porque vocês também fazem parte do meu sentido de vida. Uma das coisas que eu quero salientar e que eu adorei que o hospital oferece é se houver alguma tentativa de suicídio, as pessoas podem acessar a remoção. Vocês têm, né, um socorrista, enfermeiros, então vocês têm uma estrutura que é a única que foi certificada pela Associação Nacional de Acreditação, desde 2018. Então, assim, isso é muito bacana, porque vocês são um hospital que primam, né, priorizam exatamente esse acolhimento. Então, parceria é tudo. Então, realmente, eu agradeço demais a todos, né, e mando um grande abraço, e que já aceitei o convite da live, né, depois a gente resolve quando que vai ser a próxima, tá? Combinado. Um beijo grande, um beijo para todos. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Fiquem bem. Beijo. Beijo.